Olá, está no ar o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver decisões sobre planos de saúde, greve da Polícia Federal, acúmulo de benefícios, alienação parental. Como será que foi a repercussão nas redes sociais? O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E a gente já começa o programa de hoje com uma notícia boa. Nossa página no Facebook já ultrapassou a marca de 500 mil de seguidores. Muita gente curtindo nossa fanpage para ficar por dentro das notícias do STJ. E o nosso Twitter também está bombando, são mais de 185 mil seguidores. Em nome do STJ, muito obrigado, continue conectado e interaja cada vez mais com a gente. Então vamos lá, olha, falta menos de um mês para a Copa e o Mundial já movimenta o comércio, torcedores, o país todo. Rafael Porfírio, Copa do Mundo também veio parar na Justiça? Exatamente isso, Daniel. Olha, o caso da Polícia Federal veio parar aqui no STJ diante da preocupação em manter as atividades da Polícia Federal durante a Copa do Mundo. Só para lembrar, Daniel, quem trouxe o caso aqui para o STJ foi a Advocacia Geral da União, depois da ameaça de greve durante o Mundial e também por causa de algumas paralisações que vêm acontecendo desde fevereiro em alguns estados. Os agentes, escrivãs, papiloscopistas da Polícia Federal, eles querem um aumento de salário e também melhores condições de trabalho. Ao julgar o caso aqui no STJ, a ministra Assucete Magalhães, ela proibiu greve por parte da Polícia Federal. Se alguma acontecer, Daniel, o Sindicato do Estado vai ter que pagar R$200 mil por dia parado. Vamos lá, com calma. Peraí, greve é um direito garantido a toda a categoria, a não ser que seja justamente guarda armada que preste serviço público. Foi isso o entendimento? Está previsto esse direito para a Polícia Federal também de fazer greve? Olha, Daniel, eu também tive esse mesmo questionamento aí com relação ao entendimento da ministra, porque é garantido por lei o direito de greve do trabalhador, que tem aquela regra que a categoria ela tem que manter 30% dos agentes, dos funcionários trabalhando, mas olha, a ministra durante o julgamento, ela deixou claro que os policiais federais, eles têm o direito sim de fazer greve, como os demais trabalhadores, mas neste momento, durante a Copa do Mundo, você parar as atividades ou reduzir o número de agentes, isso vão interromper os serviços à população que também vem de outros países para assistir aí a Copa do Mundo. Por isso, a ministra considerou ilegal e abusiva essa greve. Mas no período da Copa, né? A gente tem visto realmente muitas manifestações nesses últimos dias por conta da Copa do Mundo. Em Recife está realmente um caos, muita bagunça nas ruas. A Polícia Militar lá está em greve e o Tribunal de Justiça lá de Pernambuco proibiu justamente a greve também, né? Como é que é essa história, Rafa? Pois é, o Tribunal de Justiça de lá de Pernambuco, ele decretou a ilegalidade desta greve e a multa por dia agora vai ser de R$100 mil. O governo do estado solicitou o retorno dos policiais às ruas. Durante esses dias de paralisação, de greve da Polícia Militar, várias lojas foram saqueadas, Daniel. As pessoas foram assaltadas nas ruas e o governo solicitou a presença da Força Nacional, que deve continuar no estado até o final do mês, mesmo com o retorno dos policiais militares às ruas. O governo do estado também solicitou, Daniel, ao Supremo Tribunal Federal a ilegalidade desta greve. Agora, diante de tudo isso, véspera da Copa do Mundo, é saber se realmente a Polícia Militar lá de Pernambuco ou se os policiais policiais federais, se eles realmente vão cumprir aí o que determinou a Justiça. A gente espera que sim, né, Rafa? Não dá para colocar a sociedade em perigo. Muito obrigado pelas suas informações, viu? Bom, e olha só, foi negado o habeas corpus a um homem preso em flagrante por furto qualificado. O acusado queria ficar em liberdade e alegava que os atos infracionais em seu currículo não caracterizariam maus antecedentes. Veja. A maioria dos ministros da sexta turma entendeu que, mesmo não sendo possível considerar a prática de atos infracionais pelo acusado quando menor para caracterizar maus antecedentes, ela serve para mostrar o perigo que ele oferece e a tendência a cometer delitos semelhantes. O ato infracional é o nome dado ao crime cometido por uma criança ou adolescente até 18 anos. A punição normalmente é arbitrada em medidas socioeducativas.
Segundo o voto da relatora, a desembargadora convocada Marilza Mainardi, nesse caso, a prisão cautelar está apoiada em elementos concretos e citou precedentes do STJ, segundo os quais a análise de antecedentes é válida para medir o risco que o acusado pode representar à ordem pública. Olha, você já teve alguma conta bancária penhorada? Sabia que se ela for conjunta, o valor integral não pode ser bloqueado. Vamos ao Facebook para ver essa decisão aqui? Solta para a gente o Facebook, vamos lá. Penhora não pode atingir valor integral em conta conjunta se apenas um titular sofre execução. Olha, nesse caso, a mãe e o filho dividiam uma conta bancária. A mulher tem mal de Alzheimer e, para facilitar o movimento na conta, o filho era o cotitular e também o devedor executado. Tá aí o problema. Na conta, tinham valores referentes à venda de um imóvel e à aposentadoria dela. Por isso, alegava que a conta não poderia ser penhorada. Mas aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão manteve o entendimento do tribunal local de que a penhora deve ser apenas da parcela que pertence ao devedor. Se não for possível comprovar quanto pertence a cada um, o saldo é dividido em dois. E foi o que aconteceu nesse caso. Para o ministro, a dívida de um dos titulares não afeta as relações jurídicas e obrigacionais com o terceiro. Vamos ver como é que foi a repercussão dessa decisão no nosso Face. Olha só, 536 pessoas curtiram, foram mais de 600 compartilhamentos. E olha, a Lili Bolero disse, mandou muito bem, pois corrigiu injustiças que vinham ocorrendo, pois estava penalizando quem não era parte de um processo de execução. Parabéns ao STJ. 2 curtidas. E quando você se aposentar, pretende continuar trabalhando? Se a resposta for sim, olha que você tem direitos, viu? E é bom saber, não é, Ana Carla? Olá, Daniel. Você sabe o que significa desaposentadoria? O STJ há 25 anos vai explicar e relembrar essa decisão do tribunal, considerada uma das mais importantes para a população brasileira. Você vai entender o que significa essa palavra. Vamos explicar como este posicionamento interfere na justiça brasileira e na vida do cidadão. No programa dessa semana, você tira todas as suas dúvidas sobre a revisão do benefício previdenciário. Tudo isso no STJ há 25 anos. Eu espero você. Daniel? Obrigado, Ana. Vamos ao Twitter agora. Olha, apesar de a regra geral de que cálculos de valor de execução são de responsabilidade do credor, a ministra Nancy Andrighi entendeu que beneficiário de assistência jurídica pode sim utilizar serviços de contadoria judicial. A própria jurisprudência aqui do STJ já prevê que quem não tem condições econômicas de contratar um profissional para fazer esses cálculos não tem a necessidade de apresentar contas complexas. A ministra lembrou que as reformas processuais apenas reduziriam as hipóteses em que se utilizar o contador judicial, que são, nos casos de memória apresentada pelo credor, aparentemente exceder os limites da execução a ser executada, e em casos de assistência judiciária. E empregar parentes do serviço público é ou não é ato de improbidade administrativa? Assunto polêmico, olha só. A primeira turma negou um recurso do Ministério Público de Minas Gerais que pedia a condenação de Walter Múcio da Costa, ex-prefeito de Serra do Salitre, em Minas Gerais, por ato de improbidade ao nomear a esposa, o irmão e a cunhada para cargos na prefeitura, além de parentes de vereadores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a decisão do juiz local que a contratação não viola princípios da administração pública, porque não havia lei na época proibindo a contratação como comissionados. Mas no STJ, os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Ari Pargendler e Benedito Gonçalves confirmaram esse entendimento. Apenas o ministro Sérgio Cuquina divergiu. Para ele, a nomeação de parentes em cargos públicos vai de encontro ao interesse público e viola o princípio básico da moralidade administrativa. Por maioria, foi negado o recurso do Ministério Público Mineiro. Plano de saúde tem responsabilidade sobre a atuação de um médico que ele indicar? Se houver erro médico, daqui a pouco eu respondo essa pergunta, não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas
pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o destaque da semana foi uma decisão relacionada a planos de saúde. Você sabia que a seguradora pode ser obrigada a indenizar um paciente se houver erro médico? Mas para isso acontecer, a operadora do plano é que tem que ter indicado o médico ao segurado. Olha, a repórter Judite Aragão foi conferir essa história, que é bem triste, né, Judite? Pois é. O plano de saúde indicou à paciente um cirurgião para reparar uma hérnia de disco. Mas um dia após a operação, a paciente começou a sentir dores muito fortes, consideradas normais pelos médicos que fizeram a cirurgia. Algum tempo depois, a paciente parou de sentir os membros. Foi um plantonista que diagnosticou. Ela já estava tetraplégica. A seguradora foi condenada a indenizar a paciente. E aí, alegou que os médicos são indicados apenas como referência e que a escolha do profissional é exclusiva do cliente. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso no STJ, afirmou que a operadora é responsável quando passa referência do profissional, que foi o caso dessa paciente no Rio de Janeiro. A seguradora responde porque foi ela que credenciou o médico, é como se ela estivesse indicando o médico para o cidadão. Olha, vai lá e se consulta com esse médico. Por isso que se coloca aí o plano de saúde também no polo passivo da ação. Segundo o ministro, o entendimento dado pelo Tribunal de Justiça Fluminense é o mesmo aplicado no STJ em situações semelhantes. A condenação ficou mantida e a seguradora terá de pagar pensão vitalícia, mais R$150 mil de danos morais, além de arcar com gastos futuros de tratamentos. Uma pena, né? Uma decisão polêmica. Então vamos ver como é que foi a repercussão dela no nosso Facebook. Vamos lá, Facebook. Seguradora indenizará a mulher que ficou tetraplégica por erro de médicos referenciados. Repercussão foi grande, olha só quantos compartilhamentos. 251 compartilhamentos e mais de 200 pessoas curtiram essa publicação. O Vanderlei Marcelino comentou: é a aplicação do universal princípio da culpa elegendo. Quem elege o mal, o preposto, deve responder solidariamente com ele. E o Gabriel Prates disse: excelente julgado. Então, deixe sua opinião sempre, que a gente também lê aqui a sua opinião. E olha, e um outro caso julgado pelo STJ mostra uma criança que vivia com a mãe em Limeira, no interior de São Paulo, foi levada pelo pai para Montalvânia, em Minas Gerais. E em cada local foi aberto um processo para julgar quem deve ficar com a guarda da menina. E agora? Veja o que foi decidido. A relatora do conflito de competência, a ministra Nancy Andrighi, já havia determinado a suspensão das ações de guarda até o julgamento definitivo da questão na segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. A mãe, que mora em São Paulo, tinha a guarda da filha. Em 2011, o pai levou a criança para passar alguns dias com a família dele em Minas Gerais, mas não devolveu a menina, alegando que ela seria vítima de descaso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou na cidade mineira a competência para julgar o caso e deu a guarda provisória da criança para o pai. A mãe recorreu da decisão na Justiça Paulista, que acionou o STJ para tirar a dúvida de quem deveria ficar com o caso. Os ministros da segunda sessão seguiram o entendimento da relatora. A ministra Nancy Andrighi destacou que as afirmações do pai sobre possível abandono material e psicológico da criança não são discutidas no processo, mas sim em qual comarca deve ser travado esse debate. Como a mãe é responsável legal pela filha, as ações devem ser julgadas em São Paulo, onde ela mora. A lei protege a criança e a criança tem que ficar junto com quem detém a guarda. E se essa pessoa que detém a guarda tem que se deslocar para defender, tem que ir a outra cidade, nesse caso outro estado, quem ficaria com essa criança nesses dias? Custo, então tudo isso. Então a lei é clara, ela protege a criança, o menor. E a lei define, é o domicílio onde quem detém a guarda reside.
E que tal aprender um pouco mais sobre a parte econômica do direito? Esse é o tema da nossa sala de visitas e quem entrevistou um especialista no assunto foi a repórter Larissa Trevisan. Olha só. E o Sala de Visitas de hoje tem a presença do professor de Direito Luciano Benetti Tim, do Rio Grande do Sul, que organizou o livro Direito e Economia no Brasil. Luciano, muito obrigada pela presença. Queria saber, o livro está sendo lançado aqui no STJ. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro. Muito bem. É a segunda edição do livro. Essa segunda edição conta com o prefácio do ministro Cueva. E é um tema que vem preocupando os juristas já há algum tempo, que são essas relações interdisciplinares, porque direito, política, direito, economia, as grandes questões do país dificilmente, ou direito e religião, né, se resumem a uma discussão estritamente jurídica, porque as repercussões acabam extravasando. E quando nós vivemos numa economia de mercado, né, dificilmente não terão repercussões econômicas. Curiosamente, talvez por uma questão curricular, as faculdades de direito centrem muito, né, no ensino dogmático do direito, né, o direito civil, o direito penal, mas as grandes questões sociais, que não deixam de ser jurídicas, não se restringem a isso. Quanto mais desenvolvimento econômico de um país, ou no caso do Brasil, de uma região ou de um estado, mais se estuda direito e economia. E o que a gente quer é que justamente os estados que até precisam mais de instituições, né, jurídicas, Estado de Direito, uma economia de mercado precisa do Estado e precisa do Estado garantindo algumas coisas, né? E precisa do Estado garantindo, se fala genericamente, segurança jurídica, mas isso se traduz em previsibilidade nos contratos, garantia da propriedade, porque quem vai fazer um investimento corre risco. E nós precisamos desenvolver essa percepção que não é desenvolvida nas faculdades de Direito, porque, de novo, elas estão muito centradas nas discussões dogmáticas, né? Nas discussões do que é constitucional, inconstitucional, contratual, não contratual, mas tem um reflexo que deve ser estudado para a sociedade brasileira. Então, no fundo é isso. A gente pegou o livro, ele tem as relações do direito com a economia em todos os setores do mundo jurídico, né? Contratos, economia, propriedade, economia, antitrust, que é essa parte do CAD, né? E economia, um ex-conselheiro do CAD que escreveu. Direito criminal e economia, esse campo para mim é muito farto, porque se a gente, e o que é interessante desse debate é que normalmente as questões jurídicas elas são feitas sem muita metodologia científica, né? Direito é quase uma arte retórica. E a economia traz um método científico. Então, nós começamos a testar, começamos a usar métodos científicos. Esse não é um livro especificamente para advogados, para juristas ou para economistas, né? É um livro para leigos também? Eu diria que é um livro mais para administradores, juristas, advogados, juízes, né? Pessoal da área jurídica e o pessoal das ciências econômicas e das ciências jurídicas, vamos colocar assim. E, Luciano, como é que é ter esse livro lançado aqui no STJ e o prefácio do ministro Vilas Boas? Por que essa escolha? Bom, porque ele tem uma inclinação pela matéria. Ele, inclusive, organizou um congresso semana passada aqui no STJ sobre teoria da decisão judicial, muito interessante. Ele foi do CAD e quem passou pelo sistema de concorrência, não tem como negar a relação entre direito e economia. Ele é um intelectual uma ótima formação. Essa semana também estou aqui em Brasília para lecionar na Infam, que é a escola da magistratura, né, para juízes, para justamente discutir os impactos econômicos das decisões judiciais. Acho que é um tema que está preocupando os tribunais superiores. E, claro, é motivo de honra para qualquer advogado, né, o jurista está nessa bela casa lançando o livro. Então, realmente é um motivo de orgulho e nós todos, pesquisadores da área, estamos muito satisfeitos. Muito obrigado pela sua presença, Luciano. Obrigado. Daniel, é com você. Obrigado, Larissa. Olha, você sabe o que são crimes inimputáveis? Esse é o tema do STJ Cidadão. Quem conta pra gente é agora Yuri Ascar. Olá, Yuri. Olá, Daniel. Crimes inimputáveis. Este é o assunto que vamos falar no STJ Cidadão desta semana. O programa vai mostrar quando e em que casos uma pessoa que comete um ato ilícito pode ou não ser legalmente punida.
Os casos que foram julgados aqui no Superior Tribunal de Justiça, o sofrimento das famílias de adolescentes infratores e ainda uma entrevista com o juiz federal Ricardo Augusto Soares. Não perca, eu espero você. Com você, Daniel. Olha, a quarta turma entendeu que é possível a acumulação de benefício previdenciário com pensão. Uma viúva que teve o marido assassinado pedia que o réu pagasse as despesas com o funeral, uma pensão mensal e ainda indenização por danos morais para ela e para os filhos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pagamento da pensão pelo fato de a viúva já receber pensão do Exército, pois o marido era capitão. No STJ, a defesa do criminoso recorreu do pagamento do dano moral e a família da exclusão da pensão. O ministro Raul Araújo considerou que a pensão do Exército tem caráter previdenciário e não impede indenização por crime cometido, já que são naturezas diferentes. O valor da indenização também foi mantido. Agora, os autos devem voltar para o Tribunal Catarinense para que os julgadores se manifestem sobre as matérias colocadas nas apelações. Essa foi uma decisão que também rendeu muitos comentários, viu? Vamos ver aqui no nosso Facebook. Benefício previdenciário pode ser cumulado com pensão por ilícito civil. Vamos ver quantos compartilhamentos e quantas curtidas. 380 pessoas curtiram, foram mais de 400 compartilhamentos. O Vitor Laval disse: a reparação ao dano deve ser feita pelo réu, segundo o Código Penal, além da pena. Não havia, em meu ver, ponto de difusão que pedisse gerar jurisprudências. Essa é a opinião do Vitor. E a Gabriela Soares disse: concordo plenamente com a indenização por dano moral, porém, a pensão seria paga pelos cofres públicos, sendo que a viúva já recebia uma outra pensão do Exército. Muito justo. A jurisprudência sempre resolvendo casos no Brasil. Mais opinião aqui no nosso STJ Notícias. Agora, olha essa história. Um fabricante de cachaça que utilizava garrafas de outra marca de bebidas vai poder continuar vendendo o produto. Na decisão foram levados em conta dois aspectos. De um lado, o direito de utilização e proteção da marca e, de outro, o abuso de poder econômico e concorrência desleal. Veja. No processo, consta que a fabricante de cachaça Ipioca pediu na justiça que a concorrente, a Carapé, retire do mercado todas as garrafas reutilizadas que tenham escrito em alto relevo a marca Ipioca. Alegou que isso confunde o consumidor. Ao se defender, a Carapé explicou que a reutilização de garrafas é uma prática comum entre as empresas do setor. Na primeira instância, o juiz entendeu que se trata de um caso de direito e, com isso, julgou o processo diretamente, pulou a fase de instrução. Para ele, não precisa produzir novas provas. A segunda instância interpretou da mesma forma. Mas, no Superior Tribunal de Justiça, a relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, afirmou que simplesmente achar que o consumidor fica confuso com a situação não é suficiente para realizar o julgamento antecipado e que, da maneira como está, não há como confirmar se houve violação efetiva do direito de propriedade industrial, da livre concorrência e abuso de poder econômico. Com isso, o processo vai voltar para a primeira instância para que sejam produzidas as provas. Vamos voltar para o nosso Twitter. Seguindo o voto do relator, ministro Ali Pargendler, a primeira sessão negou o mandado de segurança à Delta Construções, que queria anular ato da Controladoria Geral da União, a CGU. Declarou empresa inidônea para licitar e contratar com a administração pública. Esse foi o entendimento da CGU. O voto do ministro também cassou a liminar dada por ele em dezembro do ano passado, que suspendia a eficácia da decisão da Controladoria. Na ocasião, o ministro relator entendeu que a situação pré-falimentar da empresa justificava a medida, tendo em vista que a questão não seria julgada de imediato em razão do recesso forense. A CGU aplicou a sanção em 2012 a partir dos resultados da chamada Operação Mão Dupla. Servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, recebiam propina de empresa em forma de passagens aéreas, hospedagens, alimentação, combustível e aluguel de carros. Bom, vamos a mais destaques dessa semana no nosso Giro de Notícias. A quinta turma do STJ entendeu que a pena fixada em uma sentença pode ser levada em conta ao analisar a demora em julgamento de uma apelação criminal. O entendimento foi aplicado no caso de um homem acusado de sequestro no Ceará. Ele foi preso em 2007 e condenado 5 anos depois a 14 anos de prisão. Até hoje, a apelação não foi julgada. Para o ministro Jorge Mossi, como a pena aplicada foi 2 anos superior à mínima prevista, não foi caracterizado atraso no julgamento da apelação.
Ao julgar um recurso especial apresentado pelo Estado do Mato Grosso do Sul, a segunda turma entendeu que um erro na divulgação de informações processuais via internet implica em devolução de prazo recursal. O recurso contestava o acórdão do Tribunal de Justiça local, que não autorizou a devolução do prazo, mesmo havendo erros na divulgação de informações processuais pela internet. O ministro Luiz Felipe Salomão rejeitou o pedido de indenização de R$500 mil da ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, contra o ex-superintendente da instituição, Carlos Roberto Sanches Godinho. Em 2005, em entrevista à revista Época, ele teria acusado a ex-presidente e outros membros da diretoria do banco de atuarem de forma contrária às normas do sistema financeiro nacional. Na sentença, o ministro manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que considerou não haver dano moral. E as lojas Americanas devem ser despejadas do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Conforme a decisão da terceira turma, a empresa violou o contrato de aluguel estabelecido com o shopping, ao instalar em seu interior pontos de venda de produtos pela internet. Como essas vendas eram faturadas em nome de empresas diversas, o valor não entrava na base de cálculo do aluguel. Bom, nós entramos em contato com as lojas Americanas, mas a empresa disse que não comenta processos em andamento. Vou conversar agora com Cícero Brito, na rádio aqui do STJ, para saber quais são os destaques dessa semana. Cícero, o que vem de bom por aí? Olá, Daniel, tudo bem? A Coordenadoria de Rádio do Superior Tribunal de Justiça elaborou essa semana uma matéria especial sobre o 5º Constitucional na composição dos tribunais brasileiros. O repórter Pedro Scartesini ouviu, entre outras personalidades do mundo jurídico, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior. E essa matéria trata do artigo 94, que diz respeito à composição dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Trata sobre a democratização do Poder Judiciário, já que inclui na composição dos tribunais membros do Ministério Público e da Advocacia. É uma matéria muito interessante para quem está estudando para concurso público. E a matéria especial do programa Cidadania no Ar tem a ver com a chamada pirâmide financeira. O repórter Tiago Gomide ouviu a advogada especialista em Direito Penal Empresarial, doutora Silvia Urguiza, que ela esclarece o que determina a legislação brasileira sobre a chamada pirâmide financeira e as consequências para quem aplica esse golpe aí na praça. Então, quem tem interesse em acompanhar todo esse material, basta acessar o endereço da rádio na internet, que é o soundcloud.com/rádio-STJ. É com você, Daniel. Muito obrigado, Cícero. E o STJ Notícias termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E não se esqueça de interagir com a gente pelas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. Então comente, curta e compartilhe. Eu espero você na próxima semana. Até lá, tchau!